E a grande questão ontem, né? O Santos teve uma estratégia mais interessante, o Santos conseguiu dificultar o Bahia, porque o Bahia joga muito por fora, e aí a grande questão também é o destaque de algumas peças que não estiveram bem, né? O Everaldo, mais uma vez, deixou a desejar. É importante que esse jogador, num jogo como esse, ele tenha a oportunidade e faça os gols. Ele pegou uma bola ali onde ele poderia chutar forte, né? Pelo lado direito, ou melhor, passar também para o jogador que estava entrando, se não me engano era o Gilberto que estava entrando na área, e ele não fez isso. E aí o Bahia de 2023, claro, venceu o Curitiba, mas ontem voltou à regularidade. É um time que consegue elaborar jogadas, mas tem muita dificuldade na finalização. E ontem enfrentou uma equipe que tinha 21 pontos, 21 gols marcados. É bom lembrar também que quando o treinador ele é modificado, o trabalho ele não dá um reset. Muitas coisas de Renato Paiva estão presentes no Bahia, inclusive uma defesa que toma muitos gols, que jogando contra os times que estão brigando ali a ferro e fogo para não cair para a Série B, tomou 4 gols. 2 do Coritiba, que tem grandes fragilidades, inclusive, e também 2 ontem, em bola parada, mais uma vez. Então, essa organização fez com que o Bahia saísse derrotado. O Bahia não conseguiu vencer um jogo que era de vital importância, porque poderia abrir 7 pontos para o próprio Santos. E aí, perdendo esse jogo, acabou ficando ali com 25 pontos. E o Santos encosta com 24, depois tem 2 jogos importantíssimos. Vai ter o Flamengo, que por mais que esteja num momento muito complicado, né, na parte de gestão e no campo também, tem o Goiás, que é um confronto direto. O Bahia ontem fez com que o seu torcedor saísse muito triste da Fonte Nova, e foi de fato um resultado, foi uma ducha de água fria. Segundo jogo de Rogério Ceni, primeiro aqui em Salvador, foi uma festa linda, 41 mil torcedores da Arena Fonte Nova, uma grande recepção pro time, fumaça, as fitas lá na arquibancada, tudo lindo, tudo maravilhoso, como a torcida do Bahia vem fazendo ao longo de toda a temporada e dos últimos anos, nunca deixa a desejar, mas em campo não foi isso que a gente viu, né? O Santos começou muito bem, Bahia até tentou equilibrar as coisas, saiu na frente no segundo tempo, mas tomou 2 gols bastante parecidos e acabou derrotado na Arena Fonte Nova. Queria saber de vocês, aonde é que começou essa derrota do Bahia, por onde passa esse revés na Arena Fonte Nova, onde você acha que o time vacilou para ter perdido pontos fundamentais contra o Santos, confronto direto no Brasileirão? Veja, o Santos ontem estava muito bem encaixado, né? O Santos que tinha uma linha de 5 e ali conseguiu proteger muito bem, principalmente o corredor central também, protegeu muito bem. Acho que o Tomás Rincon fez uma boa partida. Sim. O Jean Lucas também marcava muito bem e saía para o jogo. Só que o que acontece? O Bahia não teve a capacidade de aproximação, e Ceni cita isso na coletiva. Correto. Quando você tem um bloco baixo ali, muito bem compactado, você precisa ter aproximação, chutar de média e longa distância, testar o goleiro João Paulo. O Bahia chutou de média e longa distância, e conversávamos eu e Preto sobre isso, foi com o Iago Felipe, que aí João Paulo fez uma belíssima defesa. E o Bahia tinha muita dificuldade de furar essa fase defensiva do Santos. E aí você ficava com um jogo onde o Ratão precisou baixar demais para tentar fazer a criação. O Santos tirou a capacidade ali do Bahia de construção, principalmente no meio de campo. O Acevedo ficava ali em um determinado momento com essa responsabilidade, mas não conseguia acertar passes. O Bahia errou muitos passes ontem. E o Tassiano também ali muito preso na marcação. O Iago não conseguiu aparecer muito bem e sobrou pro Bahia jogar por fora, jogar pelos lados do campo. E quando o Bahia começou a jogar pelos lados do campo, tinha Ademir rápido, mas o Camilo Cândido estava um pouco mais preso, porque o Lucas Braga, e aí entra também o Marcelo Fernandes, prendeu o Camilo Cândido em vários momentos, porque era um cara que atacava muito ali o corredor pelo lado direito. O Camilo Cândido precisava voltar. E o Santos foi muito inteligente. O Santos, quando recuperava a bola, o Santos não passava muito tempo com a posse. Atacava. Transição ofensiva muito boa. Atacava a profundidade, ia pro contra-ataque. O Soteldo, em muitos momentos, ele conseguia ali ser aquele cara de flutuação. E as chances foram acontecendo. E outra questão de ser efetivo nas finalizações. O Bahia conseguiu equilibrar as ações, porque assim, a partir ali dos 35 minutos, o Bahia consegue, do primeiro tempo, consegue equilibrar um pouco mais, consegue ter chance. Exato. O Gilberto tem uma chance muito clara ali na quina da grande área e não consegue chutar muito bem. O Ademir tem uma bola de frente onde ele pode finalizar com maior inteligência, né? Com maior tranquilidade, melhor dizendo, e aí a bola acaba sendo muito mal finalizada. E outra, o que um jogador
como o Everaldo, que tá com dificuldade e que pra mim, tá, não há nada hoje que justifique a titularidade dele. Mas é o que ficou claro pra mim. Quando ele tá muito pressionado, ele precisa fazer o gol, ele precisa dar uma resposta pra ele e pro torcedor. E aí você perde a calma dentro do jogo, porque quando ele recebe a bola no primeiro tempo, ele tem Gilberto passando ali livre. Se ele tivesse num momento mais tranquilo, ele poderia tocar essa bola pra trás e Gilberto ia ficar ele e João Paulo. Então essas coisas do momento e também da dificuldade que ele tem de fazer apoio, de segurar a defesa, e é um jogo que você precisa do centroavante muito bem, brigando a todo momento, tirando a referência ali dos seus adversários para você abrir espaço. E o Bahia ficou encaixado numa marcação, acabou até abrindo o placar com o Camilo Cândido num bom chute, né, que inclusive João Paulo foi traído ali pelo posicionamento, mas a maturidade desse time. Esse time cai vertiginosamente psicologicamente, e aí o Santos aproveitou muito bem com o Marcos Leonardo, com o Júlio Furque, inclusive ali 2 gols de bola parada, que é um problema no Bahia, o sistema defensivo, né? Um time que toma muitos gols durante toda a temporada. Preto. Eu concordo com tudo que o Caio falou. Eu acho que a parte tática ela é importante, sim. Mas eu tinha um treinador, Toninho Cerezo, que falava o seguinte: 7 conseguem correr para 3. A partir quando tem 4 ou mais mal no jogo, é muito difícil carregar um time. E o Bahia ontem você não consegue salvar um jogador que você diz, esse teve uma atuação muito boa. E diferente do Santos, que se você analisar individualmente, todos os jogadores do Santos tiveram boas participações. Claro, o esquema ajuda, né? O treinador definir um esquema que te dá a condição de você, na posição que você gosta de jogar, produzir, você vai ter muito mais facilidade. Mas o Bahia ontem, os 3 caras da frente, não tiveram uma finalização no gol. Nenhuma. O Bahia teve 2 finalizações no primeiro tempo, que foi uma do Iago Felipe e uma do Cândido, que o João Paulo fez uma grande defesa, um chute cruzado. Então, quando você não tem harmonia, criação das pessoas que devem fazer, dos jogadores que devem fazer isso, dificilmente você vai conseguir ter êxito. O Bahia, quando estava 0-0, o Marcos Felipe fez uma mágica num escanteio batido que bateu aqui na cintura do cara, poderia ter feito 1-0. Bola parada. Então, será que o treinador tem culpa nessa falta de atenção dos jogadores? Aquela jogadinha que o Santos fez o primeiro gol, ela é feita desde 1900 e bolinha. E aí o Gilberto, desatento, entra um pouquinho com o cara, que se ele para na linha, como é o nome do zagueiro? Que por sinal é muito bom jogador. O Joaquim. O Joaquim estava impedido. Só o Gilberto que deu a condição. Aí no segundo gol, só o Tassiano que demora para sair e dá a condição. Então, assim, os detalhezinhos que fazem a diferença, mas eu acho assim, você olha pro time do Bahia ontem, talvez o Cândido tenha feito um jogo bom, o restante você não consegue dizer, pô, esse cara jogou bem. Concordo com o Preto. Entendeu? E digo mais, Preto, se a gente for falar de uma grande atuação, foi de Marcos Felipe. E isso diz muito sobre o jogo, né? Exatamente.